Fala galera, sou o professor Felipe Alves do curso presencial Física Fácil. Estou aqui para te ajudar na tão sonhada aprovação na universidade. E lembra, não está acabado até que eu vença! Pessoal, interferência agora para ondas bidimensionais e tridimensionais. Tá? A gente vai desenhar aqui para ondas bidimensionais, mas se estende para ondas tridimensionais, como a luz, que a gente vai ver ainda a interferência com o experimento de Young. Com o som acontece esse tipo de interferência. Lembrar que quando eu desenho contínuo, isso é uma crista, né? E quando eu desenho tracejado, é um vale, são as frentes de onda. Aqui são duas cristas se encontrando, sofrendo interferência. Aqui são dois vales se encontrando, sofrendo interferência, os dois tracejados. E aqui embaixo você tem uma crista e um vale se encontrando, e a gente vai relembrar que tipo de interferência é essa. Nós vimos em ondas unidimensionais que quando duas cristas se encontram, geram interferência construtiva. Ou quando dois vales se encontram, também geram interferência construtiva. Agora, quando é uma crista e um vale, ou vice-versa, é uma interferência do tipo destrutiva. Então, nós temos aqui duas cristas se encontrando, interferência construtiva, e iremos representar com uma bolinha fechada aqui, ó. Dois vales se encontrando, interferência também construtiva, e iremos representar com uma bolinha fechada. Então, esses dois tipos de interferência aqui são interferências construtivas. E aqui embaixo, uma crista e um vale, nós representaremos com uma bolinha aberta assim, ó, será uma interferência destrutiva. E isso a gente vai aplicar agora nessa imagem. Primeiro entender por que essas duas fontes estão em concordância de fase. É o seguinte, elas estão vibrando primeiro com a mesma frequência, não esqueça disso. A interferência, as ondas possuem a mesma frequência, e aí se a frequência é a mesma, o comprimento de onda também será o mesmo e a velocidade de propagação também será a mesma. Não muda nada. As três grandezas da equação fundamental da ondulatória irão se manter constantes. O meio é o mesmo. As fontes, por exigência, devem ter a mesma frequência. Depois, em ondulatória, em acústica, a gente vai estudar o batimento, que são quando duas ondas têm frequências bem próximas, não são exatamente iguais, como a gente relacionou agora. E o comprimento de onda também será o mesmo, perceba, entre duas frentes de onda, ó, daqui para cá, tem o mesmo comprimento de onda. Ou dois vales também, ó, daqui para cá, ou daqui para cá tem o mesmo comprimento de onda. Mas essas fontes estão em concordância de fase porque elas começam a vibrar ao mesmo tempo. Não há defasagem, não há atraso nenhum. Então é como se eu estivesse tocando aqui, ó, nas duas fontes ao mesmo tempo, ó, encostando o dedinho na superfície da água ao mesmo tempo. E aí nós dizemos que elas estão em concordância de fase. São fontes que estão em concordância de fase. Perceba aqui, ó, vale, vale, crista, crista, vale, vale, crista, crista. E pulsam ao mesmo tempo. Estão em concordância de fase. Tudo bem? Muito bem. Agora eu quero que você olhe para essa imagem e perceba os locais onde as ondas vão se superpor, onde elas vão se interferir. E aí eu quero que você busque aí as interferências construtivas e as interferências destrutivas. Dê uma olhadinha na imagem. Percebeu? Vem cá. As interferências construtivas eu vou representar com essa cor roxa. Aqui, ó, que vai ser um pouquinho parecido com o azul aí na sua tela, mas eu vou representar com uma cor mais fechada. Nós temos aqui, ó, crista, crista, interferência construtiva. Nós temos aqui, ó, vale, vale, interferência construtiva. Eu boto uma bolinha fechada aqui, tá vendo, ó? Nós temos aqui embaixo, crista, crista, interferência construtiva. Nós temos aqui também, ó, crista, crista, interferência construtiva. Nós temos aqui também, ó, crista, crista, interferência construtiva. Percebemos aí 5 interferências construtivas. E as destrutivas, que é uma crista e um vale. Temos um aqui, ó, crista, vale.
aqui em laranja, acho que dá para perceber bem, interferência destrutiva. Nós temos outra aqui, ó, crista vale, interferência também destrutiva. Nós temos uma aqui embaixo, ó, interferência destrutiva também aqui, crista vale. Nós temos uma outra aqui, ó, interferência destrutiva. Então nós temos, na verdade, aí 4 interferências destrutivas e 5 interferências construtivas. Tranquilo? Esse é o primeiro passo. Identificar onde é que tem interferência construtiva e interferência destrutiva. Muito bem. E agora a continha que a gente vai fazer, que é uma continha bem legal. Vamos lá. Vamos considerar este ponto aqui de cima, ó, que é um ponto IC, interferência construtiva, e eu vou representar aqui como ponto A. Esse pontinho aqui. Tudo bem? Vamos pegar a distância que a onda se propagou da fonte 1 até o ponto A. A distância percorrida por essa frente de onda seria essa aqui assim, ó. Seria a distância que essa onda se propagou, essa frente de onda se propagou. Que seria isso aqui, ó. Que eu vou chamar de S1A. É a posição, é o vetor posição, é a distância que ela percorre, né? Se eu pegar esse raio de onda aqui, da fonte 1 até o ponto A. Esse é o vetorzinho posição, que eu não botei em vetor ali, botei só uma retinha, dá para você compreender bem. E aqui seria o vetor posição dela, da fonte 2 até o ponto A, que eu chamarei de S2A. Tudo bem? Eu quero que você conte os meios lambdas. Como, filho? Meio lambda? Lembre que uma distância de uma crista para uma outra é um lambda, mas de uma crista para um vale é meio lambda. Então nós temos, por exemplo, ó, meio lambda aqui. Ou se você preferir pegar no outro lado, nós temos também, ó, meio lambda aqui. E aí eu quero que você conte quantos meios lambdas tem da fonte 1 até o ponto A. Vem comigo contar. 1 meio lambda, 2, 3, 4 meios lambdas. Pois é, pode anotar. O S1A será de 4. Deixa eu colocar numa cor que dê um destaque maior aqui para vocês. 4 meios lambdas. Correto? Agora conte para mim o S1B. Desculpa, o S2A, né? A posição 2 em relação à fonte 2. Quantos meios lambdas tem? Vamos contar. 1, 2, 3, 4. Na verdade, pessoal, o caminho percorrido pela frente de onda da fonte 1 e pela frente de onda da fonte 2 é o mesmo caminho. Essa distância aqui, ó, caminho percorrido é igual a essa, ó. E como essas ondas estão em fase, claro, elas gastaram o mesmo tempo para chegar aqui, né? E quando elas chegaram, se superpuseram, sofreram interferência e foi interferência destrutiva, ou seja, não houve diferença de caminho. Como assim, filho, não houve diferença de caminho? Quer dizer que a distância percorrida pelas duas frentes de onda foram as mesmas. Se você for calcular a diferença de caminho, que nós chamamos de ΔS, para o ponto A, é só você subtrair essas duas posições aí. Você vai subtrair 4 meios lambdas para a fonte número 1 e 4 meios lambdas para a fonte número 2. Quando você subtrair os dois números, é fácil perceber isso aí, pessoal. Essa diferença de caminho vai dar zero, vai ficar assim, ó. ΔSA, observa, vai ser igual a 0 e eu vou fazer questão de colocar lambda por 2. Guarde essa informação aqui, porque observe o que a gente vai fazer agora. Sem escrever muita coisa. Detalhe aí, não houve diferença de caminho. Você subtraiu, deu 0. Perceba que 0
Se tornou um múltiplo de lambda sobre 2. E é um múltiplo par. Como assim, professor? Vem contar aqui comigo. Vamos pegar esse ponto aqui, ó, que é uma interferência construtiva também. Conte quantos meios lambdas tem desse ponto até a fonte 1. Eu vou marcar aqui com o dedo e vou dar um tempinho para você contar. Ó. Desse ponto, que é a interferência construtiva, para a fonte 1. Conte aí. Meios lambdas. Contou? Ó. 1, 2, 3, 4. Até a fonte 1. Agora conte até a fonte 2. Esse mesmo ponto. Vou marcar aqui com o dedo. Conte aí. Esse é rápido. Meios lambdas. 1, 2. Se você subtrair 4 meios lambdas de 2 meios lambdas, vai dar 2 meios lambdas. Esse múltiplo aqui, ele será trocado de 0 para 2. Percebeu? De 0 para 2 ele é trocado. Pega um outro aí, filho, para ver se isso é verdade mesmo. Bora. Vamos pegar esse aqui, ó. Esse aqui. Interferência construtiva também. Conte para a fonte 1. Quantos meios lambdas tem? 1, 2. Conte para a fonte 2. Daqui para cá. 1, 2, 3, 4. Claro que uma frente de onda chega primeiro que a outra. Mas tem outra se propagando pelo princípio de Huygens. Lembre que um ponto de uma frente de onda, ele é uma fonte secundária para as ondas elementares. As ondas continuam se propagando, então vai chegar um momento que vai se encontrar. Mesmo teoricamente, uma chegando na frente da outra, há uma diferença de caminho. Quando você faz 4 meios lambdas, que é essa distância aqui, ó, de 2 meios lambdas, que é essa, ou então 4 dessa aqui, pegando esse ponto, 4 dessa aqui, e 4 dessa aqui, e 2 dessa aqui, vai dar 2 a diferença de caminho. Então esse número aqui, 0, passa a ser 2. Vamos ver esse aqui, ó. Esse aqui central. Conte. 1, 2, 3. Esse aqui central. 1, 2, 3. E da fonte 1. 1, 2, 3. 3 menos 3 vai dar 0. E 0 é um múltiplo par de lambda por 2. Fio do céu, quer dizer que quando a interferência for construtiva, a diferença de caminho, ela será um múltiplo par de lambda por 2? Sim. Esse n aí vai passar a ser 0, 2, 4, 6 e por aí vai. É um múltiplo par. Múltiplo par para interferências do tipo IC. IC é a abreviação de interferência construtiva. Fio, eu já estou esperando uma coisa. A interferência destrutiva deve dar um ímpar aí, né? Só para ser o do contra, né? Pior que vai dar mesmo. Quer ver? Vamos escolher um ponto aqui de interferência destrutiva. Vou pegar esse ponto aqui, ó. Vou chamá-lo de ponto B. Olhe o caminho propagado pela onda da fonte 1 até o ponto B. Seria esse aqui, ó. Chamarei de S1B. Agora olhe para a fonte 2. Aqui, ó. Vetor posição dele, né? Chamarei de S2B. Vamos fazer a mesma continha? Vem cá comigo. Vou fazer agora aqui para você. Olha só. S1B. Vamos contar? Vai dar S1B. 1, 2, 3. 3 lambdas por 2. Agora observe o S2B. Conte aí, vai contando. S2B. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Já estava esperando, não era? 4 lambda por 2. Subtrai agora para você encontrar a diferença de caminho. Delta SB será, se você colocar esse aqui na frente, claro, vai dar negativo, no final das contas a gente vai colocar uma expressão em módulo para não comprometer o sinal, porque se eu fizer 3 menos 4 vai dar menos 1, por exemplo. Mas sempre põe o maior na frente ali, né, para evitar esse... Mas a gente vai colocar em módulo, tá? 4 lambda por 2 menos
3 lambdas por 2 vai dar 1 lambda por 2. E perceba que esse 1 lambda por 2, pessoal, ele resultou um múltiplo ímpar de meio lambda. Percebeu? Ó, a diferença de caminho para as duas frentes de onda foi essa aqui, ó. Foi um múltiplo ímpar. Note que quando for uma interferência destrutiva, que nós chamamos de D, quando eu fizer a diferença de caminho, olha o que vai resultar. Olha lá. Diferença de caminho, que é o ΔS, vai ser N lambda dividido por 2, porém, esse nosso N aqui, ó, será 1, 3, 5, 7, serão números ímpares. E isso para interferência do tipo destrutiva, claro, quando as fontes estiverem em concordância de fase. Eu vou até colocar em vermelho aqui esse múltiplo, para que você note que é ele que está variando entre par e ímpar. Par vai ser para interferência construtiva e ímpar vai ser para interferência do tipo destrutiva. Fio, pegue outros aí, destrutivos para eu perceber mesmo. Vamos lá, pega esse aqui, ó. Vou marcar aqui com o dedo para você contar. Esse aqui, ó. Esse. Marque aí. Conte aí. 1, 2, 3, 4. Daqui para cá. 1, 2, 3. 4 menos 3, 1. E 1 é ímpar. Interferência destrutiva. Pode acreditar que isso vai ser uma frequência, vai ser uma repetição, onde o múltiplo vai ser par quando for construtiva e o múltiplo vai ser ímpar quando for destrutiva. E aí, pessoal, a expressão, ela entra em segundo plano aqui. O decorebinha que vocês gostam tanto de fazer entra em segundo plano, porque o que vale é você entender a teoria, entender a expressão. A expressão que vai entrar agora, tranquilo, você compreende. Olha só como é que vai ficar a expressão. Vamos lá. Fica assim, ó. Diferença de caminho, que é justamente, perceba que no primeiro exemplo, por exemplo, não houve diferença de caminho, porque quando a gente subtraiu da zero, o que é não ter diferença de caminho? A distância percorrida foi a mesma, tá? E aí essa diferença de caminho você vai fazer subtraindo os vetores de posições em módulo, é o S1 menos o S2, em módulo, para não comprometer o sinal, e aí serão múltiplos de meios lambdas. Perceba que eu pedi para você contar os meios lambdas. Agora com uma ressalva. Esses múltiplos de meios lambdas, eles variam de que maneira para quando as fontes estiverem em concordância de fase? Esse N, quando ele for par, será uma interferência construtiva, eu vou colocar ali IC, e quando esse N for ímpar, será uma interferência do tipo destrutiva, que eu vou colocar como ID. Então, o que marca no final é essa ideia. É você perceber que quando as fontes estão em concordância e fase, fez a diferença de caminho. De meios lambdas, o múltiplo que der par será interferência construtiva. E o múltiplo que der ímpar será interferência destrutiva. Pessoal, interferência agora, onde as ondas estão em discordância de fase. Primeiro entender quando é que uma fonte, né, em relação a outra, ela está em discordância de fase. A ideia aqui é o seguinte, se você for usar o seu dedo para gerar ondas na superfície da água, você vai tocar com uma certa defasagem. Você vai tocar esperando meio período. Assim, ó. Tocou aqui, meio período. Tocou aqui. Aí tocou aqui, tocou aqui. Tocou aqui, tocou aqui. Ou seja, elas estarão em discordância de fase. Aí o que é que acontece? Observam. Vale, crista. Crista, vale. Vale, crista, crista, vale. E isso acontece porque elas estão agora em discordância de fase. A gente vai fazer a conta todinha para mostrar a vocês sobre essa discordância. Lembrar, pessoal, que a interferência, se você for aplicar no cotidiano, é utilizado, por exemplo, em presídios, para inibir as ligações que os presidiários possam fazer com o meio externo. De que maneira? Eles colocam uma fonte de ondas, onde a frequência é igual à frequência das operadoras, lembrando que para ocorrer essa interferência, a frequência tem que ser a mesma,
e aí eles colocam uma fonte onde se gere maiores interferências destrutivas do que interferências construtivas. E aí naquele local que gerou interferência destrutiva, o presidiário não consegue fazer a ligação. Outra coisinha, quando você está viajando de avião, perceba que o indicado é que você deixe seu telefone em modo avião. Porque o que pode acontecer? A frequência das ondas que chegam no seu celular, se tiverem frequências iguais ou próximas da frequência das ondas de rádio que o piloto está se comunicando com a torre, por exemplo, pode causar interferência do tipo destrutiva. E aí como é que ele vai se comunicar com a torre, por exemplo, para aterrissar? É pegar as coordenadas para fazer a manobra. Então pode gerar uma certa situação de perigo ali, tá? É um fenômeno também de interferência. Tem aqueles fones que você coloca no ouvido que justamente cortam a audição externa para que você não escute, não seja incomodado, você está escutando ali, justamente também emitam a frequência, aqueles fones, onde a frequência é igual à frequência sonora, para causar interferência do tipo destrutiva e você não escutar o externo, conseguir estudar ali muito tranquilamente. Então, a interferência a gente consegue aplicar bastante no cotidiano. Só que aí essas ondas estão em discordância de fase. Eu quero primeiro que você olhe ali para a imagem e note as interferências construtivas e as interferências destrutivas. Vamos lá? Seguinte, eu tenho aqui, por exemplo, ó, vale-vale. E vale-vale é interferência do tipo construtiva. Tem uma aqui, crista-crista. E crista-crista também é interferência do tipo construtiva. Eu tenho aqui embaixo vale-vale, interferência construtiva. Tem um crista-crista, interferência também construtiva. Deixa eu só melhorar um pouquinho para vocês aqui, para ficar alinhado bem bonitinho, que é o local que ocorre a interferência construtiva, um pouquinho aqui, ó, para ficar alinhado com esse, ficar bem bonitinho o desenho, né? Agora tem 4 interferências construtivas aí. Agora vamos nas interferências destrutivas. Olha só aqui, ó. Crista-vale, interferência destrutiva. Aqui também, ó. Crista-vale, interferência destrutiva. Aqui também, crista-vale, interferência destrutiva. Aqui também, crista-vale, destrutiva. E mais um aqui embaixo, crista-vale, interferência destrutiva. Eu tenho 5 interferências destrutivas e 4 construtivas. Pessoal, perceba que isso aí é o contrário da nossa interferência com concordância de fase. Perceba que na concordância de fase, se você voltar um pouquinho no vídeo aí, nós temos aqui construtiva, 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 construtiva e construtiva. E aqui gerou locais de interferência destrutiva. Então, dá para perceber tranquilo que é só mudar o múltiplo de lambda por 2, né? Se eu pegar, como eu peguei da outra vez, ó, um ponto A aqui, ó, esse aqui é o S1A e esse aqui é o S2A. Se você subtrair o S1A do S2A, note aí contando meios lambdas, né? Lembrando que o meio lambda é a distância de uma crista para um vale. Tá aqui, ó, meio lambda. Tá aqui, você pode colocar também meio lambda. Então, conte aí o S1A. Quantos meios lambdas tem? Ó? 1, 2, 3, 4. E o S2A? 1, 2, 3, 4. Não há diferença de caminho. Faça a continha. Delta S para o ponto A. Perceba que será 4 meios lambdas para o S1A menos 4 meios lambdas para o S2A. Quando você subtrai, essa diferença de caminho, ela vai te dar 0, né? Ou seja, 0 para uma interferência destrutiva agora será um múltiplo par. Note que se você colocar a expressão ΔS, vai ficar N, que multiplica lambda por 2, só que esse N aí, ele será um múltiplo par. Isso para interferência do tipo destrutiva. Tranquilo? É o contrário da concordância de fase. Deixa eu pegar mais um aqui para você perceber. Ó. Esse aqui, por exemplo, 2 meios lambdas para a fonte 1, 2, 3, 4
para a fonte 2. 4 menos 2, 2, e 2 é par. Esse n aqui seria de 0 para 2. E aí, quando for um múltiplo par, interferência agora será destrutiva. E claro, quando for um múltiplo ímpar, deixa eu escolher um ponto aqui de interferência constitutiva para você ver. Esse ponto aqui vamos chamar de ponto B. Vetor posição em relação à fonte 1, vetor posição em relação à fonte 2. Esse aqui é o S1B e esse aqui é o S2B. Se você fizer a subtração para encontrar a diferença de caminho para o ponto B, vai ficar, vamos lá contar? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 4 menos 3 vai dar 1, né? Então, 4 meios lambdas em relação à fonte 2 e 3 meios lambdas em relação à fonte 1. Quando você subtrair isso aí, a diferença de caminho dará 1 meio lambda. E perceba que esse 1 é um múltiplo ímpar. De maneira geral, eu diria assim, ó, que o ΔS será um múltiplo, a diferença de caminho será um múltiplo de meios lambdas, e isso para o n ímpar. Esse n aqui, ó, irá caracterizar a interferência construtiva, e ele será 1, 3, 5 e por aí vai. E isso para uma interferência do tipo construtiva, né? Destrutiva será par e construtiva agora será ímpar. Essa é a diferença. E aí a gente consegue colocar a expressão para interferência em discordância de fase da seguinte maneira. ΔS, que é a diferença de caminho, módulo de S1 menos S2 para não correr o risco de dar negativo, né? Será N que multiplica meio lambda. Múltiplos de meio lambda. O que é que vai mudar para concordância de fase? A diferença é essa aqui, ó. Se o N for par, a interferência agora será do tipo destrutiva. E se o N for ímpar, a interferência agora será para o tipo construtiva. É isso que você vai ter que observar. Concordância de fase. A expressão é a mesma. N par constrói, N ímpar destrói. Discordância. A expressão é a mesma. Múltiplos de meios lambdas, calculando diferença de caminho. Se N é par, destrói. Se o N é ímpar, constrói.